Hoje, por exemplo, como você não tem uma estrutura na política que defenda essas políticas públicas de inclusão, de promover, né, um acesso dessas pessoas a essas estruturas, você vê acentuar-se essa dimensão, essa desigualdade social. Justamente porque essas pessoas mais fragilizadas, no momento atual, que nós vivemos uma forte crise econômica, a prioridade sempre é a manutenção da vida, da família, não é o estudo. Mesmo que ela saiba que se ela pudesse estudar, ela alcançaria, mas a prioridade é ainda muito distante do se manter estudando, de colocar comida na mesa, entende? Então, esses abismos sociais que são historicamente construídos na sociedade brasileira, nesse momento eles se acentuam muito. E essa perspectiva racialista da sociedade, ela tem um peso muito forte nisso. Ela tem um peso muito grande, porque nós poderíamos fazer um debate sobre essas questões a partir dessa pergunta que você fez, Matheus, com liberais, por exemplo, né? Qual que é o peso do racismo nessa condição de precariedade social? E a gente poderia fazer essa discussão, por exemplo, com liberais. Por quê? Porque essa ideia que é trazida socialmente, essa ideia de meritocracia, ou essa ideia de fraternidade, igualdade, liberdade, né, que é um discurso liberal aí que floresce, né, ou aflorece para o mundo ali com a Revolução Francesa, né, ele defende uma estrutura, mas fecha os olhos para a realidade. Então, a gente poderia fazer, inclusive, uma discussão com, né, a maioria dos sujeitos que hoje compõem a política nacional a partir dessas perspectivas, para a gente pensar isso, porque ainda é uma política que é voltada para grupos econômicos, de poder econômico. Então, a política no Brasil ela é conduzida a partir desses grupos, que não tem relação com essa dimensão mais carente da sociedade, e, portanto, uma relação muito distante com a população negra no país, e que tem no cerne, né, dessa ideia de sociedade e tudo mais, essa ideia de civilização, que é essa ideia colonialista aí do século XIX, do padrão branco europeu, por exemplo, né? Então, isso é muito presente, e isso faz com que o racismo tenha um peso muito grande na manutenção e na ampliação da desigualdade social aqui no Brasil.